Boa noite, eu sou Mário Persona, acho que alguém aí já deve conhecer. E assim como está acontecendo com tudo no mundo, nós estamos arrumando as coisas para poder atingir as pessoas com o evangelho de uma maneira à la coronavírus, né? Hoje tudo foi mudado, tudo foi transformado, está todo mundo em casa, guardado em casa, sem poder sair. Então, vamos levar o evangelho onde as pessoas estão e não levar as pessoas onde o evangelho está. Porque sempre foi assim, o evangelho é levado até as pessoas, para que elas creiam em Jesus Cristo, o Salvador. É interessante um tempo assim, porque ele desfaz muitos equívocos que existem na pregação do evangelho. Aquela ideia de que você tem que ir a um lugar para ouvir o evangelho, para escutar o evangelho. Nós estamos falando aqui de evangelho, não estamos falando de cristãos congregando ou coisa assim, de evangelho. A mensagem da salvação. Outro equívoco que está sendo quebrado, está sendo destruído, é a ideia de que o evangelho é algo para enriquecer, para você ser próspero no mundo, para você ter muito dinheiro, muita riqueza, trocar de carro, muita saúde. E hoje nós vemos que isso aí está sendo um problema para aquelas mega igrejas, mega pastores, milionários, porque eles estão com um tremendo de um abacaxi nas mãos agora, com seus templos caríssimos e de manutenção muito custosa, e não sabe como pedir dinheiro agora para as pessoas que não estão indo lá, elas estão em casa, né? Vão ter que fazer outra maneira de pedir dinheiro. Mas a ideia do evangelho de prosperidade, ela é falsa, porque ela prega que se você for fiel, você contribuir com o seu dízimo, com as suas ofertas, Deus vai abençoar você. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é uma mentira. Isso era verdade para Israel. Israel era convidado a ser, o povo de Israel, a ser obediente para poder receber bênçãos terrenas de Deus, bênçãos materiais, saúde e prosperidade aqui na terra. Mas a igreja, para os cristãos, isso não é oferecido. Para o ser humano em geral, hoje, na atual dispensação da graça de Deus, o que é oferecido é salvação e perdão de pecados. É isso que é oferecido. E para oferecer salvação e perdão de pecados, você não precisa de uma estrutura fabulosa, imensa, cara. Você pode levar a palavra de Deus um a um, ou até como nós estamos fazendo aqui, via internet. Uh, Se prosperidade, se a teologia da prosperidade fosse verdade, então, como explicar a maioria dos milionários no mundo, que são milionários, bilionários, trilionários, e a maioria jamais pensou em Deus, jamais se preocupou em obedecer a palavra de Deus. E, no entanto, eles são bilionários, eles têm muito dinheiro, eles têm muita prosperidade. Então é falsa a ideia de que evangelho é melhorar de vida. Não. Para os apóstolos, o evangelho serviu para eles piorarem de vida. Paulo era um homem nobre na sua religião judaica. Quando ele se converteu a Cristo, ele passou a ser um desterrado, um fugitivo, um prisioneiro, espancado, açoitado, passava fome, passou por naufrágios, ficou muito tempo preso na cadeia e acabou como a vida dele? Decapitado. Isso não diz na Bíblia, mas pelos registros históricos, ele terminou sua vida decapitado, assim como morreram de forma violenta a maioria dos apóstolos, exceto João. Eu acredito que João foi o único que não morreu de morte violenta, não foi martirizado, torturado e morto, mas ele morreu numa prisão, morreu de velhice numa prisão, morreu preso. Então, esqueça, passe uma borracha naquilo que você sempre escuta na TV como sendo evangelho. Não é. Para começar, o evangelho é de graça. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: de graça recebestes, de graça dai. Se alguém pedir dinheiro para você em troca da mensagem do evangelho, está errado. A não ser que ele esteja vendendo um livro, alguma coisa assim, uma coisa material que tem custo, né? Mas para falar do evangelho, ninguém precisa pagar para escutar o evangelho. É falsa essa ideia. E o evangelho, então, não é uma promessa de vida boa. O evangelho é uma promessa e uma certeza de vida eterna. É uma certeza de saber para onde nós vamos quando Deus puxa o tapete da humanidade, como está puxando agora. Muita gente que até outro dia estava segura do seu conforto, das suas posses, do seu futuro, dos seus planos, agora está assim, totalmente
surpreso, não sabe o que aconteceu, não anotou a placa do caminhão, só tomou a pancada, falou, uau, o que aconteceu? O que vai acontecer comigo nos próximos dias? Eu não sei, você sabe, você também não sabe. Então, todas as coisas que nós contávamos por certas, agora são incertas. Não há certeza alguma. E Deus permite essas situações para chamar a atenção do ser humano e falar assim: ei, não é aqui o lugar que eu quero que o homem permaneça para sempre, ninguém vai ficar para semente. Deus oferece um lugar na glória, Deus oferece o perdão dos pecados, porque Ele mandou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o amor de Deus. Enviou seu Filho para morrer por nós. Para morrer por nós. Você. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no meu notebook. Eu tenho uma passagem que fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é o Evangelho. E ele está falando aqui para pessoas que já foram geradas de novo. Você já foi? Você já foi? Eu não posso dizer se você foi ou não. Isso é uma coisa que é sua, particular sua. Nós, quando escutamos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e toca o nosso coração para nos dar vida, para estarmos atentos à palavra de Deus e para sentirmos o peso dos nossos pecados. Se você observar no Evangelho de João, o primeiro milagre que Jesus fez não foi ressuscitar um morto, não foi andar sobre as águas, não foi curar a multidão de leprosos, não. O primeiro milagre que ele fez foi resolver um problema de um buffet, de um casamento. Parece uma coisa banal, parece uma coisa sem importância, mas era isso que ele fez ali. Acabou o vinho, em João capítulo 2 tem essa passagem, acabou o vinho. E Maria, mãe de Jesus, veio, olha, acabou o vinho. O que nós vamos fazer? Então, o casamento está aí e os convidados esperando servir mais vinho, porque acabou o vinho. Ele então ordena que os servos enchessem talhas de pedra com água, enchessem até em cima, até o topo. E na Bíblia nós temos várias passagens que nos falam que a água é uma figura da palavra de Deus. A água é uma figura da palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, fala assim a respeito do marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja, e dá a sequência, ele a purificou, a igreja, purificou a sua noiva, a igreja, pela água da palavra, ou com a água da palavra. Então a água simboliza a palavra de Deus. Então os servos vêm, e o servo no Novo Testamento, isso é belíssimo, ele é uma figura do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está no mundo agindo nos bastidores. Ele não é para ser visto. Ninguém deve orar ao Espírito Santo, ou glorificar o Espírito Santo, ou cantar para o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, porque, embora ele seja Deus, a sua posição aqui no mundo hoje é de um servo, é de alguém que aponta para Cristo, é de alguém que aponta e fala assim: olha lá, aquele lá, você tem que crer naquele lá, olhe para ele, olhe para Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Eu gosto de pensar no Espírito Santo atuando no mundo hoje, como naqueles shows de música, existem aqueles homens e mulheres vestidos de roupa preta, que eles circulam pelo palco e a gente nem percebe, porque eles estão de roupa preta, o fundo preto do palco, a luz não cai sobre eles, a luz só coloca o foco no artista principal, e eles vão de um lado para o outro, levando instrumentos, trazendo instrumentos, ligando fios, buscando microfones, e tem o cameraman também que anda para lá e para cá com a câmera, mas todos procuram ficar escondidos, não é para eles aparecerem. Mas o show não acontece sem eles ali. Então assim está o Espírito Santo hoje na Terra. Ele está mostrando Cristo para as pessoas. E ali aqueles servos, eles enchem, em João capítulo 2, podemos até ler a passagem, quando fala aqui, no Evangelho de João, capítulo 2,
Diz assim: foi também, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas, significa casamento, em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Aqui não foi uma resposta uh, deseducada, né, sem educação. Pelo contrário, ele respondeu respeitosamente, mas é a maneira de falar. Mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, não é a minha hora, ele vai continuar falando isso, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, e aí entra a fé de Maria, né? Ela tinha certeza que ele podia fazer alguma coisa, ela não manda ele fazer, ela diz aos serventes, aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Ele, Jesus, vos disser. Eu sempre gosto de lembrar que as pessoas deveriam sempre obedecer o mandamento de Maria, né? Qual foi o mandamento de Maria? Fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Que o mestre-sala seria o maître do serviço ali, que estavam servindo o jantar, como era a refeição qualquer, a ceia dos convidados, o vinho, todo mundo se alegrando. Então, o mestre-sala era o responsável por organizar aquela festa toda. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim, ou seja, foi o primeiro milagre, principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, esses elementos todos aí nos falam muito claramente da salvação de uma alma, da salvação de uma pessoa. Nós somos como talhas de pedra, nós somos como vasos. A Bíblia muitas vezes usa vasos como simbologia de seres humanos. Somos como vasos. Só que não somos apenas como vasos de barro, que são quebradiços, mas somos também como vasos de pedra, porque a pedra é dura, difícil de você quebrar uma pedra. Mas para mudar alguma coisa em nós, estamos vazios, e todo mundo sente esse vazio. E se você não sentia esse vazio até agora, você está sentindo agora, porque você não pode ir na festa, você não pode encontrar os amigos, você não pode sair para passear, e você deve estar sentindo um vazio tremendo, principalmente se você for de temperamento people, né, como fala em inglês. Pessoas que gostam de pessoas, que não passam um dia sem ficar uma hora pendurado ao telefone, sem visitar todos os amigos e todas as amigas. Você pode estar sentindo esse vazio agora, porque agora Deus colocou você nesse deserto de quarentena, para ouvir a voz dele. Então, essas talhas de pedra estavam vazios, esses vasos de pedra estavam vazios. E os servos vêm e enchem de água até em cima. Até em cima. E a água, lembre-se mais uma vez, figura da palavra de Deus. E quando enchem de água até em cima e vão pegar aquela água, o que era lá? Era vinho. Era vinho. O Senhor Jesus tinha transformado a água em vinho. E assim acontece com uma alma. Quando você tem um contato com a água da palavra de Deus, trazida pelo Espírito Santo, e enchendo você dessa água da palavra de Deus, o que acontece? O Senhor Jesus transforma essa água em vinho. Porque no momento em que você é vivificado, recebe vida através da água da palavra de Deus, e eu tinha lido aquele versículo antes, quando fala que para nos gerou. Deixa eu achar de novo o versículo aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso não é batismo, ok? Isso é novo nascimento. É o Espírito Santo aplicando água em você para que você nasça de novo.
E no momento em que você nasce de novo, o que acontece com você? Acontece isso que aconteceu e pela, pela qual razão você está aqui ouvindo o Evangelho. Porque se você não estivesse interessado no Evangelho, você não estaria escutando agora. Você estaria ouvindo um show, um filme, assistindo uma série, mas você está aqui agora escutando o Evangelho. Quem trouxe você aqui para escutar o Evangelho? Quem fez você ter esse desejo? Não foi seu. Porque por natureza nós somos inimigos de Deus e não há quem busque a Deus, a Bíblia fala. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há nenhum só. Isso fala em Romanos capítulo 3. Então, se você foi trazido para escutar a palavra de Deus, muito provavelmente o Espírito Santo está trabalhando agora na sua alma. Você teve contato com a água da palavra de Deus e ele agora está transformando essa água em vida. E uma vez que você tem vida agora, vida de Deus para sentir o seu pecado, o que acontece? Acontece como um cadáver. Imagina que você vai ao necrotério e tem um cadáver deitado lá na horizontal, né? Deitado, não faz nada. Você cutuca com agulhas, você faz o que quiser, ele não reclama, porque ele não sente nada. Você começa a amontoar tijolos sobre ele não está nem aí, ele está morto. Mas de repente, digamos que você tenha inventado uma injeção que incute vida, que injeta vida naquele corpo morto. O que acontece se você dá a injeção, na mesma hora ele reclama: ei, tira esse peso de mim. Que peso é esse? Está doendo. E assim é com o pecador. No momento em que ele recebe vida aplicada pelo Espírito Santo, ele diz: ei, isso é o meu pecado, eu não posso suportar, eu sou pecador. Eu estou perdido. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Ele está agora, como em Romanos capítulo 7, ele está sentindo o peso do seu pecado. Ele tenta seguir regras, ele tenta seguir a lei de Moisés, ele tenta seguir outras leis, ele não consegue. Ele fala assim: não, eu vou guardar, então vou guardar os 10 mandamentos. Ah, legal. Então tá bom. Não, eu não vou matar, não vou adulterar, não vou roubar, não vou mentir, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu pergunto: você vai conseguir parar de pensar? Porque ali fala também: não cobiçarás. E a cobiça é algo que você pensa. Se você gosta de sorvete, e eu agora falar para você, colocar bem diante da sua mente uma bela taça de sorvete, um sundae, com aquela cobertura de caramelo escorrendo, um morango enorme, vermelho em cima. Eu pergunto: você é capaz de evitar querer, desejar esse sorvete? Limpa aqui, ó. Não, porque a cobiça acontece na mente. Então, ainda que você tente fazer tudo, obedecer todas as regras, você continua sendo um pecador incapaz de controlar os seus desejos. E aí, quando você recebe vida, então, pela palavra de Deus, vem o Espírito Santo, toca, enche você com a água da palavra, agora você tem a vida. Qual o próximo milagre? É você escutar o evangelho da graça de Deus, que é Cristo na cruz levou sobre si os pecados de todos aqueles que creem. Por que ele veio a esse mundo? Jesus veio ao mundo. Ah, um espírita dirá: para ele dar o exemplo, para sermos como ele, para nós ficarmos um espírito elevado e blá, 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 e reencarnarmos trocentas vezes para depois atingirmos, sei lá, o nirvana, se for algum oriental, ou um hospital lá não sei aonde. Não, não. Cristo não veio apenas, ele deu o exemplo, mas o exemplo dele me condena. O exemplo de Jesus me condena, porque ninguém consegue andar como ele. Se fosse pelo exemplo dele que eu seria salvo, eu estava perdido. A não ser que eu fosse hipócrita. Não, estou seguindo o exemplo de Jesus. Está nada, cara. Ninguém consegue. Porque ele é Deus e homem, perfeito, em todo o seu andar aqui. Jamais pecou. Ele fala aos fariseus, né? Quem pode me acusar de pecado? Ele não tinha pecado, e não tinha capacidade de pecar, e não tinha possibilidade de pecar, porque era Deus e homem. Se ele pecasse, não teria como salvar ninguém mais.
Mas como veio esse homem perfeito, puro, santo, sem defeito, porque os cordeiros que se sacrificavam no Antigo Testamento durante o judaísmo, segundo a lei de Moisés, eles tinham que ser puros, sem mancha, sem defeito. Eles tinham que ser perfeitos. E assim veio Jesus. E ele foi sacrificado numa cruz aqui. Assim como os cordeiros eram sacrificados no Antigo Testamento no lugar do pecador, mas como um símbolo apenas, porque o sangue de bodes e de cordeiros não pode tirar pecado. Então ele lembrava, aquilo ali anunciava que um dia Deus iria oferecer um cordeiro verdadeiro, sem pecado, puro e manso, corretíssimo. E quando ele entra no mundo, João Batista aponta para ele assim, para os discípulos de João estão ao lado de João. João Batista aponta para Jesus e fala assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava a consumação, a antítese de todos os sacrifícios do passado. Todos aqueles milhares de animais que foram sacrificados apontavam para um só: o verdadeiro Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Então ele entra no mundo, ele tem uma vida santa para mostrar as suas credenciais, que ele era o único que poderia substituir o pecador no sacrifício, no juízo de Deus e no sacrifício, e ele vai até a cruz, ele se deixa pregar numa cruz. E na cruz ele morre porque ninguém matou ele. Ninguém matou Jesus. Ele mesmo fala numa das passagens no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Mas como isso? Bem, entenda que o pecado trouxe a morte. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles começaram a morrer espiritualmente, corporalmente. E o pecado, pelo pecado de um homem, por um só homem, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, a morte. Mas Jesus não tinha pecado. Como ele ia morrer sem pecado? Era impossível. Então, na cruz, ele entrega a sua vida. Tanto é que ele dá um brado e entregou sua vida. E surpreende, inclusive, os soldados que vêm quebrar suas pernas, porque na época eles quebravam as pernas dos criminosos para eles ficarem pendurados só pelos braços, não conseguirem respirar e morrer mais rápido, por asfixia, por cansaço, por esgotamento. Mas eles chegam e falam: mas esse, como? Esse já morreu? Eles quebram as pernas de um malfeitor, dos dois que estavam ao lado dele, quebra a perna do outro, chega nele, não quebra a perna. Por quê? Porque ele já estava morto. E cumpria, inclusive, uma profecia do Antigo Testamento que dizia: nenhum osso lhe será quebrado. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele entregou a sua vida. Só que uma coisa muito importante você precisa entender aqui: todo homem, todo ser humano é pecador. Eu, você, todos. Nascemos pecadores. E nascidos pecadores, existe apenas um caminho para o homem: ser salvo. Porque perdido ele já está. Nunca pense que o destino humano é tipo uma bifurcação, onde eu paro no meio da bifurcação e falo assim: vou tomar o caminho de cá ou de lá, o da perdição ou da salvação. Isso aí tem uns quadros, inclusive. A intenção é muito boa, né? Mas está errado, porque é uma bifurcação, né? Aqui vai para o inferno, aqui vai para o céu. Não é assim. Nós nascemos destinados já, por causa do pecado, o pecado nos destinou à perdição. Então só tem uma opção. Só tem uma opção, não é nenhuma alternativa, né? Porque alternativa você tem quando tem mais de uma. Opção é a única que existe, que é a salvação. E para sermos salvos, nós precisamos ser castigados pelos nossos pecados. Mas espera aí, o castigo pelo meu pecado, pelos meus pecados, seria a condenação eterna no lago de fogo, o juízo de Deus eternamente. Então não tem escapatória para mim? Tem, porque veio um e morreu no meu lugar. E não só morreu, recebeu os meus pecados ali na cruz e pagou por todos eles ali, sofreu por todos eles. É como se uma eternidade de juízo que eu merecia foi condensada em 3 horas de trevas numa cruz, e Jesus ali pagou os meus pecados. Agora, uma coisa interessante, né? Um pecador não redimido, um pecador que rejeite o evangelho, que não queira aceitar Jesus como seu salvador,
Ele, quando morrer, ele irá ser julgado por Deus por causa dos seus pecados e lançado no lago de fogo. No lago, ele vai ser lançado lá, depois ele vai estar até o seu corpo, ele vai estar vivo. Ele vai viver eternamente no lago de fogo com o seu corpo, com todos os sofrimentos. Ah, mas espera aí, mas é fogo, mas fogo... A Bíblia fala que é fogo porque é a única coisa que a gente poderia compreender como sendo um destino horrível, que dói demais, que é tremendamente dolorido. E tendo um corpo, ele vai sentir isso. Ele vai sentir isso depois da morte. Agora, Jesus, na cruz, ele sentiu isso antes da morte. Você se lembra, tem uma passagem onde fala do rico e Lázaro, o rico está, os dois morreram, o rico está no Hades, o Hades não é ainda o lago de fogo, o Hades uma posição, ou uma condição de morte, a alma e o espírito sem o corpo, isso é o Hades, e Lázaro já estava no seio de Abraão, que é uma representação da presença de Deus. E nessa história que Jesus conta, o rico fala, tenho sede. Peça para Lázaro trazer água, molhar a ponta do dedo, né, na água e vir me refrescar a língua, me saciar a sede. Para ele tinha sede. Como é que ele podia ter sede se ele não tinha um corpo? Dá para explicar? Dá, claro que dá para explicar. Você conhece alguma pessoa que teve um braço ou uma perna amputados? Essa pessoa sente dor no braço ou na perna. Essa pessoa desvia de móveis, como se o braço estivesse ali. Porque ainda que não exista mais fisicamente, existe. Na mente dela existe. E dói, e tem sensações desse membro que se foi. Assim também, quem morre continua tendo sensações. E sensações ruins. E vai ter depois, a receber o seu corpo e para sempre, para toda a eternidade, vai ter sensações. E sensações ruins. E sofrimento. Então, o incrédulo morre e vai ser lançado depois no lago de fogo, com o seu corpo. Mas Jesus na cruz, vivo, sofreu tudo isso. Vivo. Ele, antes de morrer, o juízo de Deus caiu sobre ele. Trevas, 3 horas de trevas, condensavam a separação completa de Deus. E ali ele sofreu por mim. Ali ele morreu para levar os meus pecados sobre si. Então, quando voltando aquele capítulo 2 de João, quando fala dos vasos de pedra que foram enchidos de água pelos servos, lembrando agora, vasos de pedras, seres humanos. A água, palavra de Deus. O servo, o Espírito Santo, enchendo da palavra de Deus um ser humano e Cristo fazendo o milagre quando essa pessoa crê nele como seu Salvador. Quando uma pessoa entende que ele morreu na cruz, e nem que não entenda exatamente, mas reconheça a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo e clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele malfeitor na cruz que estava ao lado de Jesus, ele falou, Senhor, ele não entendia nada. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. Tanto é quando ele fala Senhor, ele reconhece os pecados, ele repreende o outro ladrão, ele fala assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o reino de Jesus é o reino que será estabelecido na terra durante o milênio, durante os 1000 anos que ele vai reinar aqui. Mas a resposta que ele dá àquele malfeitor demonstra que ele não estava atendendo o pedido exatamente do jeito que o malfeitor fez. Porque ele fala para o malfeitor, hoje mesmo estarás comigo no reino? Não. No paraíso, no céu, no paraíso. Olha que coisa linda, olha que coisa belíssima, olha que conforto isso dá. Aquele homem só fez coisa errada a vida inteira, era um criminoso, era um malfeitor. E não vem alguém dizer que ele era um bom ladrão. Você conhece um bom ladrão? Chega na delegacia, vai lá, seu delegado foi assaltado. Levaram meu carro, levaram meu dinheiro, cartões de crédito, levaram tudo. Mas você viu a pessoa? Não sei, não vi, mas era um bom ladrão. Muito bom aquele ladrão, muito educado, muito consciencioso. Né? Ele é um ladrão, ele é um criminoso, não tem bom ladrão. Ladrão é ruim, é mau.
É sempre ruim. Aquele ladrão não entendia o que estava acontecendo ali, mas ele clamou: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Você precisa fazer só isso agora. Nessa situação de apuro em que você está e todos estão hoje, pede para o Senhor salvar você. Creia que na cruz ele morreu para levar os pecados de todos aqueles que creem nele. Ele morreu por todos, mas levou os pecados apenas de muitos. Que muitos? Esses que creem nele, como seu Salvador e seu Senhor. É isso que ele veio fazer. Então, ali naquela festa de casamento, era toda uma figura do que iria acontecer com o ser humano. Porque quando ele transforma a água, que é a figura da palavra de Deus, em vinho, ora, não precisa muito para dizer que o vinho é uma figura do sangue. Né? Nós que nascemos num país cristianizado, todos sabem da ceia do Senhor, todos foram na missa, se tivessem sido católicos, e sempre se falava do sangue, do vinho, aquele simbolismo todo. Então, o vinho simboliza sangue, que é vida. Não há vida sem sangue. Quando você perde o sangue, você perde a vida. Não há vida sem sangue. Mas outra coisa o vinho simboliza também, e é uma passagem que existe no Antigo Testamento que diz que o vinho alegra o coração do homem. Então o vinho também é um símbolo de alegria. Você pode estar com o mundo caindo ao seu redor, mas tem uma coisa que não é abalada se você crê em Jesus: a alegria e a certeza de que você vai sair daqui para entrar no céu na presença de Cristo. Ah, mas por quê? Porque eu fui bom? Não! Não há um que seja bom. Não há um justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um. Mas então, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser substituído no juízo. O seu problema não é o juízo eterno depois? Então, passe a procuração para que um tome o seu lugar no juízo. E a boa notícia que eu tenho para você, e o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, é que teve um que já tomou o lugar do pecador no juízo. Jesus, ali morrendo na cruz. E aí o que ele fez lá fica valendo para você. Quando eu passo uma procuração para alguém ir no cartório, no fórum, ou comprar alguma coisa, ou resolver um problema, um advogado, eu passo a procuração, ele cuida de todo um processo, tudo que ele cuidou, quem será o beneficiário? Eu. Mas eu fui lá no fórum, eu fui falar com ele. Não fiz nada. Eu dei a procuração, ele fez tudo, e eu recebo os benefícios daquilo que ele fez por mim. Assim é a salvação. Assim é a substituição de Jesus no seu lugar no juízo. No juízo que era seu, destinado a você. Mas ele foi e tomou seu lugar no juízo. Por que você não creu ainda nele? Eu não consigo entender como pode deixar escapar essa oportunidade. Não tem outra saída. Repare, nós tivemos as certezas da vida e deste mundo, todos nós, inclusive eu, inclusive os cristãos, tiradas de nós com essa crise, agora com essa pandemia. De repente, tiraram as certezas dessa vida. Ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem. Ninguém sabe se vai ter emprego o mês que vem. Ninguém sabe o que vai comer. Ninguém sabe. Eu olho para as coisas que eu comprei a semana retrasada, eu fico olhando e falei, bom, vamos ver até quando vai durar isso aqui, né? Como é que vai ser? Então sobra o quê? Que nós temos um destino eterno. Vida, se você escolher a Cristo. Morte e condenação, se você rejeitar a mensagem, as boas novas do Evangelho. Então, voltando então à palavra de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. O que é gerar de novo? Gerar de novo não é reformar, não é melhorar, não é dar uma guaribada, não é dar uma demão de tinta. Gerar de novo é começar do zero. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Então o Evangelho não se limita à morte de Jesus. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou como o protótipo de uma nova criação. Eu e você somos fruto da velha criação. Nós temos um corpo de carne criado no tempo, na terra, para viver na terra. Ninguém conseguiria entrar no céu com esse corpo. Ninguém conseguiria entrar na eternidade com esse corpo, porque esse corpo, ele é feito para o tempo. E o tempo é esse que nós vivemos. O tempo foi criado junto com a matéria. Quando Deus criou a matéria, criou o tempo. Einstein já falava isso, que era impossível existir tempo sem matéria e matéria sem tempo. As duas coisas são juntas. Não poderia haver uma coisa sem outra. Então, eu e você temos um corpo, fomos criados no tempo, dentro de uma criação que é aquela que vem desde os dias de Adão. Uma velha criação. E ele não vai, Deus não vai reformar essa criação. Ele já condenou esse homem criado em Adão na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele estava pondo um fim, estava pondo uma pedra em cima do velho Adão, do velho homem, da velha linhagem humana. Para depois, na hora que ele saiu da sepultura, ressuscitado, ele dava início a uma nova criação. Uma nova criação. O pecado entrou por um homem, Adão. O pecado saiu por um homem, Cristo Jesus. E agora ele é o protótipo dessa nova criação. E se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mário, mas você está aí com esse mesmo corpo de 65 anos de idade e vem me falar que você é novo? Sou. O corpo é velho. O corpo é velho. Mas a vida agora que eu tenho, a vida que eu tenho pela fé em Cristo, a vida que Deus me deu quando eu criei em Jesus como meu Salvador, é uma vida eterna. É uma vida que não vai terminar nunca. Esse corpo vai deteriorar, vai ficando cada vez mais pelanca, cada vez mais ruga, e vai morrer se o Senhor Jesus não voltar antes. Mas aí, ressurreição. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Ele não ressuscitou num corpo etéreo, flutuando no espaço. Não, ele ressuscitou num corpo de carne e ossos. Tanto é que quando os discípulos chegam para ele, Tomé não quer acreditar e fala: Tomé, põe o dedo na minha ferida, põe o dedo, olha minhas mãos, Tomé, põe o dedo do meu lado aqui. Veja que eu não sou espírito. Veja que eu não sou um espírito, não sou um fantasma, não sou uma assombração. Eu tenho carne e ossos, ele fala para os discípulos dele. Porque ele ressuscitou num corpo, mas é um corpo, uau, não é igual antes, o corpo humano feito para a terra. É um corpo feito para a eternidade. Um corpo que logo depois da ressurreição, ele entrou sem bater. Os discípulos se trancaram com medo, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado ainda. Veio Maria, avisou eles que tinha, mas eles não estavam acreditando. Então eles se trancaram de medo dos judeus, da polícia religiosa, dos fariseus. Eles se trancaram num cômodo e de repente entra Jesus, sem bater e sem abrir a porta. Ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Ah, que palavra linda essa! Depois de ressuscitado, ele trouxe paz para o coração daqueles discípulos. E o que você hoje pode ter imediatamente, se crer em Jesus, é paz. Paz. Esse mundo está desmoronando aqui em volta, assim como as minhas pelancas estão cada vez desmoronando mais. Mas a paz no meu coração ninguém vai tirar, ninguém pode tirar. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, o Senhor Jesus falou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não dou a minha paz como o mundo dá. Por que ele falou isso? Porque o mundo tem uma paz. O mundo oferece uma paz. O mundo dá uma paz. Ei, acabaram de tirar essa paz de nós aqui, o coronavírus, desse pequenininho assim, ó, veio e tirou a nossa paz. Porque a paz que o mundo oferece, a paz que os pregadores da prosperidade oferecem, é uma paz efêmera. Basta um vírus para acabar com tudo. Mas a verdadeira paz, essa permanece. Então, ele deixou a paz para aqueles que creem. Ele deixou a salvação. Ele dá a salvação. Ele dá o perdão de todos os pecados. Agora, que pecados? Todos.
Ah, mas espera aí, se eu pecar amanhã, o seu perdão está garantido. Ah, mas aí não vale, aí eu vou perder essa salvação, então não vai. Porque quando ele morreu na cruz e levou os pecados de todos os que iriam crer nele, nenhum deles tinha pecado ainda, porque nem tinha existido. Não tinha sequer existido, mas ele já estava pagando ali os pecados. Quando você pega o tempo, a história da humanidade, todos os que viveram antes de Cristo foram salvos ou foram perdidos? Os que creram foram salvos. Creram onde? Creram que Deus iria prover uma solução para o pecado. Talvez não soubesse exatamente como seria, as revelações foram dadas ao povo de Israel, foi dada a Abraão, mas isso já vinha desde lá do Éden. Então, se Adão contou para alguém o que Deus havia prometido lá no Jardim do Éden, essa pessoa já devia estar sabendo que Deus ia providenciar um homem, um descendente da mulher, não descendente do homem, da semente da mulher, Deus daria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, antes de Cristo, todos os que creram nessa mensagem, ou nessa noção, nessa ideia, colocaram fé de que Deus iria resolver o problema, porque Deus iria prover um que pisaria a cabeça da serpente, foram salvos. Receberam a salvação. É como se eles comprassem no crediário, aquele que você compra hoje e só paga o mês que vem. Era uma salvação no crédito, né? Depois de Jesus, todos os que creem nele, já é uma salvação que já foi consumada, já foi paga. Então existe salvação dos dois lados da cruz. Mas é uma salvação perfeita. Uma salvação que não se perde. Uma coisa que me espanta, sabe qual é? Eu converso com muita gente, eu recebo centenas, milhares de mensagens. E agora, meu amigo, com esse negócio de ficar todo mundo em casa, você não imagina como é que está a minha caixa postal. Eu não tenho condições de responder mais. Eu estou deixando de responder porque é humanamente impossível. Todo mundo está em casa sem fazer nada e fala assim: o que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma pergunta para o Mário. Mário, com quem casou Caim? Qual era a cor da sandália de Abraão? Qualquer coisa assim. Fora aquelas teorias conspiratórias, né, que chegam. Hoje chegou uma para mim: olha, Mário, escuta esse áudio, o cara profetizando que vai acontecer um clarão no céu. Eu escutei um pouquinho, já desisti. Um clarão no céu e para você não sair de casa, porque se você sair vai entrar um demônio e não sei o quê, e você tem que passar um óleo em você. Daí ele falou um óleo de. Ele não conseguia lembrar o que óleo era. Eu quase ajudei no áudio. Eu falei assim: óleo de peroba, não é? Porque eu sou um cara, muito cara de pau para falar um negócio desse. Então, uma pessoa hoje escreve para mim e não tem a certeza da salvação. Não, eu sou crente, eu sou cristão, ou eu sou católico, mas eu sou cristão. Jesus morreu para me salvar, legal. Se você morrer agora, quando você vai? Ah, não sei. Eu espero ir para o céu. Meu filho, Jesus falou assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha os verbos. Quem ouve, quem escuta a minha palavra, a qualquer tempo, e crê, tempo presente, naquele que me enviou, Jesus falando isso, tem a vida eterna. Isso é posse já. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Ou seja, não vai passar pelo juízo final. Mas falam tanto que eu tenho que passar. Cara, você vai passar pelo juízo final para quê? Você ia chegar na presença do grande trono branco, quando Cristo vai julgar os pecadores pelos seus pecados, e ele ia falar: o que você está fazendo aqui? Seus pecados não foram todos lançados sobre mim lá na cruz? O que você veio fazer aqui então? É claro, uma situação até irreal, né? Porque ninguém vai se apresentar diante do grande trono branco de Cristo para julgar os pecados dos homens se não tiver pecados para serem julgados. Por que, como alguém pode não ter pecados para ser julgado? Porque os seus pecados já foram julgados lá na cruz. E quando você creu em Jesus, ele perdoou todos os seus pecados. Olha que coisa linda. Então,
As pessoas me escrevem sem a certeza da salvação. O cara vai na igreja de manhã, à tarde e à noite, dá tudo que ele tem para o pastor, pregador, ou missionário, ou seja lá quem for, e não tem certeza da salvação, porque ele acha que a salvação é uma recompensa por bom comportamento, é uma recompensa por boas ofertas, é uma recompensa pelo que ele faz para Deus. Não! Em Efésios capítulo 2 fala: pela graça sois salvos. E isso é pela fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Pela graça. Por que chama graça? Porque é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece, mas quando você crê em Jesus como seu Salvador, Deus dá a você esse presente de graça. Para nós terminarmos, eu estou vendo um desespero geral ali no noticiário de investidores que veem suas ações subirem, despencarem, subirem, despencarem, e estão pensando nessa hora, errei o investimento, aí daqui a 5 minutos, opa, não, eu acertei, comprei as ações certas, daqui a 10 minutos, blá, 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 caiu tudo, perdi tudo que eu tinha, e assim vai, nesse sobe e desce. Essa é a vida daquele que se diz cristão e nunca creu verdadeiramente na salvação eterna, na obra de Cristo. Ele está achando que uma hora ele está salvo, outra hora ele está perdido, uma hora ele está salvo, outra hora ele está perdido. Não é assim. Descanse na certeza da salvação. Aquele que o Pai deu a Cristo, a Jesus, ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Ninguém. Ninguém, nem morte, nem anjos, nem demônios, nada pode tirar um salvo das mãos do Pai. Aí você tem um descanso verdadeiro. Então, creia em Jesus como seu Salvador, reconheça que essa salvação é eterna, porque senão se chamaria salvação provisória, né? Você está salvo eterna? Você recebeu a salvação eterna? Não, eu recebi salvação provisória. Ela tem no contrato que eu posso perder a qualquer momento. Cara, que salvação meia boca é essa que você recebeu? Foi o pastor que falou isso para você? Ele mentiu. Uma vez conversando com um pastor pentecostal, eu falei para ele da certeza da salvação eterna e falou para assim, Mário, eu sei que uma pessoa que crê em Jesus nunca vai perder a salvação, mas eu não posso pregar isso na minha igreja, porque senão ela fica vazia. Ou seja, ele pregava mentiras para não perder a receita, né, a contribuição. Não, não pague para ser salvo. Porque quem tinha que pagar para você ser salvo foi Jesus, e ele já pagou na cruz. Receba, aceita agora a salvação que ele dá por graça. Deixe que o Espírito Santo encha você com a água da palavra e que o Senhor Jesus transforme isso em vida e alegria, por um milagre que nenhum de nós vai entender. E aí não vai mudar nada na sua vida, não vai acabar a crise do coronavírus, não vai passar a pandemia, mas você vai ter a paz que excede a todo entendimento. É essa paz que Jesus oferece. Eu vou fazer uma oração para nós terminarmos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque tu olhaste para essa humanidade perdida, completamente alheia a ti. E tu enviaste o teu filho para morrer numa cruz, para levar os pecados de todos aqueles que nele creem, para ser feito pecado ali na cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia, para nossa justificação. Pai, eu peço agora por essas pessoas todas que estão escutando este evangelho, essa boa nova, que tu possas tocar os corações. Aqueles que já creram em Cristo um dia, possam desfrutar dessa paz agora, sem abalo qualquer, sem qualquer abalo, sem qualquer receio. Aqueles que um dia ouviram o Evangelho e acharam que creram, mas estão aflitos, pensando que precisam fazer alguma coisa para serem salvos, Pai, mostra que tudo já foi feito. O que tinha que ser feito já foi feito. E dê descanso também a essa alma. E aqueles que estão endurecidos como talhas de pedra, Pai, enche esses corações com a água da Tua palavra. Que o Senhor Jesus possa fazer um milagre na vida deles e transformar essa água em vida e alegria e em salvação eterna. Eu te peço isso, Pai, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.